Paz e graça, meus irmãos. Professor Felipe Rocha. Vamos dar aí início ao nosso curso teológico, nível intermediário, com a matéria Saber Cristologia. Dentro da introdução à Cristologia, nós vamos ver qual é o significado da palavra Cristologia. Então, a definição etimológica da palavra Cristologia, ela procede de dois termos. O primeiro é Cristo, tá? Cristo tem essa palavra que vem tanto do hebraico, que é Christos, como também do grego, que é Machia, que também conhecemos como Messias ou ungido para a nossa tradução na nossa língua. Nós temos também a palavra logia, tá? Que é a segunda palavra aí relacionada à definição etimológica. Então, essa segunda palavra logia, ela significa estudo, ciência ou até mesmo tratado, também conhecido como doutrina. Então, as duas palavras juntas, cristologia, nós vamos ter o estudo sobre Cristo, ou doutrina a respeito de Cristo, tá? Ciência sobre Cristo, ok? Então, nós temos aqui o nosso primeiro módulo, para você que tem o livro nos acompanhar, ou através da videoaula. Nós começamos com o módulo 1, na página 2, sobre a humanidade de Cristo. A Bíblia declara que o Senhor Jesus veio ou se manifestou em carne. Então é a própria Bíblia que declara isso. João, no seu Evangelho do capítulo 1, versículo 4, ele diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." Interessante é isso daqui. Por quê? Porque a Bíblia está declarando que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João está dizendo: a palavra se fez carne, habitou entre nós. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, ele diz: "No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e tudo o que foi feito por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe existiria." Ou seja, João está afirmando que Jesus é o Verbo do Pai. É interessante isto. Interessante porque João vai fazer menção de maneira clara a um texto já escrito, a saber, o livro de Gênesis, livro de Bereshit, Bara Elohim, como é citado no primeiro versículo: "No princípio criou Deus os céus e a terra." Então nós vamos entender aqui que João está fazendo menção à criação. Tudo foi feito por meio da palavra, do Verbo, e sem a palavra, nada do que existe seria feito. E a palavra era Deus e estava com Deus, porém ele se fez carne. Então, para nós entendermos aqui que João está simplesmente afirmando que Jesus Cristo é Deus, que se manifestou em carne. Então, nós vamos entender que Cristo ele tinha duas naturezas, 100% divina e 100% humana. Nesse primeiro módulo, nós vamos falar sobre a natureza 100% humana de Jesus. Aqui precisamos, então, ter cuidado, tá? Para afirmar algumas coisas. Cristo, ele veio na semelhança de carne com um objetivo, com um propósito. O propósito era se fazer pecado por nós. Ele não era pecado, mas ele se fez pecado por nós. Esse é o motivo de Cristo, né? O Verbo, a palavra, se fazer carne para habitar no meio de nós. Olha o que diz Romanos capítulo 8,
versículo 3. Portanto, que foi impossível à lei, que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, Cristo se manifestou em carne para condenar o pecado através da sua carne na cruz e através do seu sangue purificar assim então a humanidade caída. Então, o termo carne, quando é mencionado a respeito de Jesus Cristo na Bíblia, vai nos mostrar que Cristo era 100% homem. Então, tem alguns textos na Bíblia que mostra pra gente que Cristo era um ser humano normal. Ele nasceu de uma mulher e a Bíblia afirma isso. Mateus capítulo 1, versículo 18 diz: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado. Então, sem que estivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ou seja, antes de se juntarem, de se casarem, Maria já estava grávida. Mas não foi de adultério, como afirmam aí algumas seitas. Não foi José que pecou antes de se ajuntarem, de se casarem, antes de José levar a sua noiva para a sua casa, conforme o costume judaico. É que Maria estava grávida através da presença do Espírito Santo. É claro que o nascimento de Jesus vai ser normal, como qualquer outra pessoa. Jesus vai nascer de uma mulher. Porém, a formação do seu corpo humano foi de maneira sobrenatural. Quem fez, quem formou o corpo humano de Jesus Cristo não foi um contato sexual entre José e Maria, e muito menos Maria, né? Ela colocou aí um par de chifres em José. Não, de maneira nenhuma. Maria não traiu José. Pelo contrário, ela era virgem. E é por isso que ela vai ser escolhida. Ela é uma mulher virgem e, diga de passagem, temente ao Senhor. Então Deus escolhe Maria para que ela dê a luz ao seu filho. Então a Bíblia, ela vai afirmar que Jesus nasceu de uma mulher. Apesar da formação do corpo ter sido gerado através do poder do Pai e do poder do Espírito Santo, o corpo é humano e vai nascer de uma mulher como qualquer outro ser humano. Olha o que afirma Paulo, né, o apóstolo, na epístola aos Gálatas, do capítulo 4, do versículo 4 ao 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, na plenitude do tempo, no tempo mais perfeito, Deus enviou o seu Filho. Aí nós vamos ler lá João capítulo 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho unigênito. E aqui Paulo vai falar, né, vai afirmar que Jesus nasceu de mulher, assim como Mateus também afirmou. Paulo vai ainda além. Ele vai falar o porquê Jesus nasceu de uma mulher. O porquê Jesus tinha que nascer de uma mulher? Porque ele nasceu sob a lei para resgatar os que estavam sob a lei, para nos trazer para Deus como filhos. Nós então recebemos a adoção de filhos. Paulo chega a mencionar que por isso nós clamamos Abba, Pai, tá? Então, Jesus ele veio à terra como um homem, como carne,
ele se manifestou, o seu corpo humano foi gerado pelo Espírito Santo, pelo poder do Pai, porém ele nasceu de uma mulher. Ele nasceu como 100% homem. Olha o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no versículo 52, que afirma que Jesus cresceu como uma pessoa normal. Crescia Jesus em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Então, Jesus ele teve o seu crescimento normal, como qualquer outro ser humano. Ele nasceu como um bebê, e aí ele foi crescendo, crescendo como uma criança, como um pré-adolescente, como um adolescente, até chegar na sua fase adulta. Nisso, Jesus também crescia em sabedoria. Aqui nós estamos falando do Cristo 100% homem, ok? Então, Cristo, ele cresceu em sabedoria, em estatura, como qualquer outro homem. Ele crescia diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, ele era um homem de Deus. Então, por isso a palavra diante de Deus e diante também dos homens. Ele estava na terra. Jesus passou por sofrimento e dor. Ele sentiu essas coisas. Ainda no Evangelho de Lucas, no versículo 44, a partir do capítulo 22, nós vamos entender que Jesus estava em agonia. Olha o que diz o texto, estando em agonia, tá? Esse era o sentimento de Jesus Cristo. Ele estava em profunda agonia. Ele estava angustiado. Isso demonstra que Cristo era humano. Isso é um sentimento humano. E devido a essa agonia, ele orava mais intensamente. Ele estava então orando. No Getsemane, são os últimos momentos antes da crucificação. Então imagina como estava Cristo. Como um homem 100%, ele sabe que os seus inimigos querem o prender. Seus inimigos sempre o perseguiu, a saber, os saduceus, os fariseus, os principais dos religiosos da época. Como Deus, porque Jesus veio como homem, 100% homem, ele esteve na terra, porém ele não perdeu a sua divindade, tá? Nós vamos falar de maneira mais clara nos próximos módulos. Mas no módulo 1, nós estamos centralizados na humanidade de Jesus. Como homem, ele sentiu profunda agonia e orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então Jesus, ele estava em agonia até certo ponto que o seu suor se tornou como gotas de sangue. Olha o que a Bíblia vai nos trazer. Que interessante. Jesus, então, é visto nesse texto como um homem normal, que sentia tristeza profunda, ou seja, tinha sentimentos, e que também o seu corpo físico era humano. Ele suava sangue, como qualquer outro homem, é claro que passa, tá, por esse tipo de sofrimento, de angústia, tá, de estresse profundo. Nós vamos falar a respeito disso no próximo módulo, tá? Lá na frente, nós vamos falar um pouquinho sobre o suor de Jesus que foi transformado em sangue ali neste momento. Ainda no módulo 1, na página 3 aí, nós continuamos a falar sobre a humanidade de Jesus. Jesus sentiu também cansaço, como qualquer outro ser humano. Jesus se cansava, se fadigava. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. João, capítulo 4, versículo de número 6. Então nós vamos entender que Jesus, cansado da viagem,
ele se assenta junto à fonte, aonde ele vai ter um encontro com a mulher samaritana. Ou seja, a Bíblia afirmando mais uma vez que Jesus era 100% homem. Ele tinha todas as limitações humanas como nós temos hoje. Jesus teve fome. Mateus capítulo 4, versículo 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Tá? Então Jesus sentia fome como qualquer outro ser humano. Jesus também teve sede. Evangelho de João 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para cumprir as escrituras, disse: Tenho sede. Jesus sentiu sede. É claro que esse episódio narra a crucificação. Ou seja, Jesus tinha todas as qualificações humanas, tá? Como um homem, ele tinha os atributos humanos normais que todos os homens têm. Ele tinha sentimentos, ele tinha limitação física do seu corpo, cansaço físico, ele tinha sede. Olha o que diz o Evangelho de Lucas 10, 21. Naquela hora, exultou ou se alegrou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequenos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Então Jesus aqui, ele está se alegrando. Jesus era humano como qualquer outro. Ele também se alegrava, tá? Jesus teve momentos de tristeza profunda, mas também teve momentos de alegria. Olha o que diz a Bíblia no Evangelho de João, versículo 33, sobre a morte de Lázaro. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus sentiu emoção profunda por ver seu amigo Lázaro morto. Então aqui vai demonstrar para nós as emoções humanas de Cristo Jesus. 4. Jesus possuía um corpo físico. É claro que Jesus possuía um corpo físico. Esse corpo foi gerado pelo poder do Pai e do Espírito Santo, como nós já vimos ali no começo. Ele se fez carne, né? E habitou entre nós. Olha o que diz Jesus no Evangelho de Mateus, do 26, o capítulo, do 11 ao 12, os versículos. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Então aqui está afirmando que Jesus Cristo tinha um corpo humano e ele estava preparado para o sepultamento dele. Isso Jesus falava a respeito da sua morte. Então essa mulher derramou esse perfume sobre o corpo de Jesus, né? Jesus possuía uma alma racional. Ele era um ser racional. Por quê? Porque ele é humano. Então lhe disse: A minha alma está profundamente triste. Até a morte, fica aqui e vigiai comigo. Mateus, capítulo 26, versículo 38. Por que a alma de Jesus está angustiada até a morte? Porque Jesus vai passar os seus últimos momentos com os seus discípulos antes da sua crucificação. Jesus possuía um espírito humano. Então nós vemos aqui que já falou sobre o corpo, falou sobre a alma e vai falar sobre o espírito humano. Por quê? Porque o ser humano é um ser triuno, assim como na semelhança de Deus. São três pessoas distintas da Trindade, a saber, Pai, Filho e Espírito Santo. E o ser humano foi criado como um ser triuno, onde tem um corpo físico, uma alma invisível
e um espírito humano. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Então nós aqui dentro do módulo 1, na página 4 aí do seu livro, você acompanha que Jesus Cristo, ele tinha um corpo físico, humano, como também possuía uma alma e um espírito, como todos os seres humanos normais. Então Jesus tinha um corpo humano, físico, uma alma invisível e um espírito. Como qualquer outro ser humano, Jesus era um ser tricotômico. Nós vamos falar sobre a tricotomia. O que seria a tricotomia? A tricotomia ensina que o homem, quando foi feito por Deus, a saber, o primeiro Adão, ele tinha um corpo físico que foi moldado por Deus. E para que Deus fez Adão com um corpo físico? Deus fez Adão com um corpo físico para que o homem pudesse ter contato com o mundo físico. Através do corpo humano, o homem tem contato com o mundo, então, material, tá? Então, nós vamos ver ali em Gênesis 2:7 que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, primeiro, o homem foi feito um corpo. Quando a Bíblia fala que Deus formou, a palavra modelar, né? Deus formou então o corpo humano, o corpo material. Dentro do corpo material humano, nós temos os 5 sentidos. O corpo físico que foi feito por Deus é para termos contato com o mundo físico, a saber, o homem foi criado para viver na Terra, em um mundo físico, ok? Em um planeta Terra. Dentro do corpo humano nós temos os 5 sentidos, tá? Nós temos a visão, onde enxergamos, o olfato, onde sentimos o cheiro das coisas, a audição para ouvir, o paladar para sentir o gosto das coisas e o tato, que tudo que nós pegamos, nós conseguimos sentir ali o que nós estamos pegando, agarrando e etc. Você sente quando você abraça alguém, quando você dá um aperto de mão em alguém. Então, o corpo físico foi feito por Deus para termos contato com o mundo físico. Adão vivia no Éden, paraíso de Deus na terra, onde ele, através do paladar, ele comia as frutas e sentia o gosto das frutas. Ele podia ouvir a voz de Deus, a saber, Adão tinha um relacionamento com Deus no Éden. Adão podia enxergar todos os animais, todas as plantas e etc. E nós temos a segunda parte do corpo humano, que é a alma. A alma é a relação consigo. O corpo material é para nos relacionarmos com o mundo físico. A alma é uma relação consigo mesmo. Por quê? A alma é o nosso eu. E não apenas o nosso eu, mas o nosso eu invisível. A alma habita em nosso corpo físico. Porém, a alma é invisível. Com a alma nós temos a imaginação, a consciência, a razão, a memória. A alma nos faz ser um ser pensante, um ser que tem razão, vontade própria, também conhecido como livre-arbítrio ou poder de decisão. Dentro da alma nós temos a afeição, tá? Então a alma é o nosso eu invisível, da onde vem as nossas vontades próprias, os nossos pensamentos, imaginações, tá? A nossa consciência do que é certo, do que é errado, as nossas memórias, tá? A alma também é conhecida como centro das emoções. Com a alma nós entristecemos, com a nossa alma nós sentimos alegria e podemos sentir até raiva. Ah, mas eu aprendi que o centro das emoções é o coração, e nós fazemos até aquele símbolo com as mãos, né?
bonito, que a gente diz que é o coração e etc. Na Bíblia Sagrada, quando o coração está ligado aos sentimentos, nós vamos entender aí de maneira simples, tá? Que é uma figura de linguagem, tá? Por que uma figura de linguagem? Porque o coração, de maneira científica, como nós temos o conhecimento hoje, é claro que a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos atrás e eles não tinham essa tecnologia lá. Então, quando eles escreveram a Bíblia Sagrada, eles usaram essa figura de linguagem que era conhecida e até os dias de hoje o coração, por mais que cientificamente bomba sangue, é símbolo dos sentimentos. Aliás, é símbolo do amor, né? Então, a Bíblia vai falar várias vezes sobre o coração. Nós vamos ver lá em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, que Deus disse para Samuel, né? Não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, pois eu rejeitei. Isso fala de um dos filhos de Jessé, que era pai de Davi. O Senhor não vê como um homem, o Senhor não vê aparência. Aparência fala do corpo físico, mas o Senhor vê o quê? O Senhor vê o coração. Aqui é uma figura de linguagem. A Bíblia está dizendo o quê? Deus olha na consciência, Deus olha a imaginação, Deus sonda o oculto que está preso até mesmo dentro da memória. Deus sabe até a nossa razão, se a nossa vontade própria está sendo de maneira maligna ou está sendo realizada de maneira a sua perfeita e agradável vontade, usando-a para o bem. Então, o coração é visto na Bíblia como uma forma de figura de linguagem, tá? Olha o que diz o salmista no Salmo 51:10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. O que é ter um coração puro? Dentro da ciência é ter um coração saudável, mas é claro que o salmista está falando da alma, tá? A palavra correta, não que esteja errada, aqui nós estamos falando de uma figura de linguagem, e nós vamos aprender isso em uma matéria dentro da teologia. Porém, nós estamos falando de cristologia, então, de maneira simples, só para vocês entenderem, é a alma o centro das emoções, da vontade própria. É por isso que o salmista diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Mas por que está relacionado então a palavra coração? Porque o coração era e até é, até os dias atuais, hoje, como símbolo das emoções, tá? Olha o que Deus diz a Ezequiel no capítulo 36, 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Ou seja, Deus está falando que vai tirar, né, de dentro deles esse sentimento, né, pecaminoso, essa relação que eles tinham com o pecado, porque a alma é o nosso eu invisível, o poder de decisão, é onde está a nossa memória, a nossa razão, a nossa consciência e imaginação, tá? Então, a alma é vista como sede das emoções, tá? Então, a alma fala também dos pensamentos, Jeremias 17:9, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Somente o Senhor, tá? E o próprio Jeremias vai dizer, vai afirmar que o Senhor esquadrinha, né? Ele sonda o coração. Então aqui nós vamos ver que a alma é o nosso eu invisível. Com a alma nós temos a vontade própria, nós temos a consciência, a razão, nós somos um ser pensante, podemos aprender, conhecer, meditar sobre o que foi aprendido e termos e adquirirmos inteligência e até mesmo sabedoria.
Nós temos a terceira parte do corpo humano, que é o espírito, ok? Então, o espírito humano, ele tem uma função dentro do homem. O corpo, para a relação com o mundo material. A alma, uma relação consigo mesmo. Poder de decisão está na alma. Vontade própria, razão, memória, consciência, imaginação, afeição, sede das emoções, tristeza, alegria, raiva, ódio, tudo está ligado à pessoa da alma. Então nós temos aqui agora o espírito humano, que foi dado por Deus, como nós lemos lá em Gênesis 2, do versículo 7. Quando Deus soprou o espírito dentro do corpo humano, surgiu a alma. A alma significa vida, tá? Nefesh, ou psique no grego. Então, quando o espírito humano entrou, né, dentro do homem, esse espírito, esse sopro divino veio de Deus, o homem surgiu como vida. O significado de alma é vida. E aí, o espírito humano passou a fazer parte do homem. Também o espírito é invisível. E para que serve o espírito humano? Ora, o Espírito Santo habita no homem que é nascido de novo, que foi criado à sua imagem e à sua semelhança, como foi o caso do primeiro Adão no Éden. E nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele nos traz as revelações que vêm de Deus. Nós só vamos compreender as revelações espirituais que vêm da parte de Deus se nós termos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o que nos faz entender as Escrituras, é o que nos faz entender as vontades, os mistérios de Deus. Olha o que diz o apóstolo Paulo em uma de suas epístolas para os Coríntios, no capítulo 1, do versículo 14. Quem não tem o Espírito de Deus não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem loucura e não são capazes de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Olha o versículo 15. Mas quem é espiritual, ou seja, quem tem o Espírito Santo, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então o Espírito Santo, ele habita no homem nascido de novo. E o espírito humano tem uma função aqui, junto com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o centro do homem, não é o homem que é o centro. O homem foi feito corpo, alma e espírito, mas quem está no centro é o Espírito Santo. O Espírito Santo habita no homem para ser o centro do homem. O centro do homem é o Espírito Santo. É a ele que nós devemos honra, glória, louvor, majestade. É ele que tem que ser o centro da nossa vida. E o espírito humano, ele se relaciona com o Espírito Santo. Aonde nós temos a adoração, a relação com o mundo espiritual. Com o corpo físico, temos relação com o mundo físico. A alma, relação consigo mesmo. Mas com o Espírito Santo de Deus, nós temos a revelação espiritual através da habitação do Espírito. Nós nos tornamos templos do Espírito Santo de Deus, através do Espírito que habita em nós. Então, através do Espírito humano, nós temos a fé, a adoração e as revelações do Espírito. Nós temos a mente de Cristo, porque a mente de Cristo está aqui, ó, dentro de nós. O Espírito Santo é o que traz as revelações para o espírito humano. Então, depois, essas revelações vai passar para a nossa alma, tá? A nossa vontade própria, a nossa razão, a nossa consciência, a nossa memória, a nossa imaginação, porque nós somos um ser pensante que tem vontade própria. Então, quando é trazidas as revelações de Deus através do Espírito Santo
e do espírito humano para a nossa alma, a gente vai entender as coisas do Espírito Santo, seja a sua palavra, seja a sua vontade, seja seus mistérios, ok? Então Jesus tinha um corpo físico, uma alma e um espírito, ou seja, Jesus era um ser tricotômico. Aqui em Romanos capítulo 5, tá? Em uma de suas epístolas que Paulo escreve aos Romanos, do capítulo 5, versículo 12 ao 19, nós vamos ver que as desculpas dos seres humanos diante de Deus acabaram. Eu costumo dizer isso. Antes de Cristo, todos os seres humanos tinham uma desculpa, né? Ah, é culpa do Adão, o Adão pecou, através de Adão entrou a condenação para todos. E é isso mesmo que aconteceu. Porém, através do último Adão, a saber, Cristo Jesus, entrou a justificação para aquele que estava debaixo de condenação. Olha o que diz a palavra do Eterno. Pois assim como por um só a ofensa veio, o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Ou seja, o primeiro Adão, ele pecou no Éden juntamente com sua esposa Eva e trouxe o juízo de condenação para toda a humanidade, a saber, a morte, porque Deus tinha feito o homem e sua mulher para viver eternamente, como imagem e semelhança de Deus. Eles viviam no Éden, que era um lugar perfeito também. Viviam em adoração com Deus ali, Deus se manifestava nesse lugar e eles tinham um relacionamento. Nós vamos ver que através deste único homem, né, veio o pecado para todos os homens, para toda a humanidade. Então tinha-se uma desculpa. Poxa, foi culpa do Adão. O Adão pecou lá no Éden, por isso nós estamos debaixo dessa justiça divina, debaixo desse juízo, né, de condenação. Porém, através do último Adão, que é Cristo Jesus, essa desculpa acabou. Porque se através de um só homem, através de um só homem entrou o pecado, entrou o juízo sobre todos os homens, através de um só homem também entrou a justificação. Nós somos justificados em Cristo Jesus para a justificação que dá vida. Terminando o texto, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Ou seja, o texto está afirmando, né? Muitos se tornaram justos, né? Por quê? Através do primeiro Adão entrou então a condenação, a morte. Mas através do último Adão, Cristo Jesus, que morreu na cruz sem ter pecado, sem falhar em nada, entrou a justificação. A justificação é a seguinte: vocês estavam sob condenação da morte, mas agora vocês não estão mais. É isso que Paulo vai mencionar na epístola, né, na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, tá? Ou seja, aqueles que andam segundo a carne em desobediência, eles estão em condenação. Mas aqueles que andam e estão em Cristo Jesus e são obedientes, sendo guiados pelo Espírito Santo, não há mais condenação, porque nós somos justificados em Cristo. Aqui, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, mas pela obediência de um só homem, a saber, Cristo Jesus, 100% homem, muitos se tornaram obedientes e justos diante do Senhor. Por que justos? Somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo, pela sua morte lá na cruz do Calvário. Então aqui nós temos uma comparação, tá? Legal. Nós vamos ver aí que não é o lugar que determina as circunstâncias. Pelo contrário, são as nossas atitudes perante nós mesmos e o nosso Deus. Isso fala do caráter, isso fala da nossa relação íntima com Deus. Você percebe que o primeiro Adão pecou no lugar perfeito. Mesmo sendo perfeito, ele escolheu pecar,
juntamente com sua esposa Eva, estava no paraíso perfeito e pecou contra Deus. O último Adão esteve aqui na terra, nasceu nesse mundo decaído e não pecou nenhuma vez. Nasceu sem pecado, viveu sem pecado, foi crucificado sem ter ele mesmo pecado, mas ele se tornou pecado por nós, é o que nós vamos explicar mais à frente. E o interessante é que Jesus venceu, lá em Mateus capítulo 4, nós vamos ver que Jesus venceu no deserto até mesmo o diabo. Adão, o primeiro Adão, estava no Éden, paraíso, lugar perfeito, e pecou contra Deus. Jesus venceu na terra decaída, debaixo do pecado, e venceu no deserto as tentações do diabo. Ou seja, não é o lugar que determina quem você é. É você diante do seu Deus, com as suas atitudes em obediências, que vai determinar quem é você diante de Deus e até mesmo do inimigo das nossas almas. Aqui nós vamos entender sobre o que aconteceu, né, no paraíso, tá? Então nós temos aqui o exemplo tricotômico do homem, tá? O homem da direita para a esquerda tinha um corpo físico, conforme nós vimos, o primeiro Adão, né? Ele tinha uma alma invisível e um espírito também humano, tá? Então, o homem era eterno, por quê? Porque ele comia da árvore da vida. O mandamento era: coma de todas as árvores, tem a árvore da vida aí para você comer e viver eternamente. E através da obediência a esse único mandamento, porque o mandamento não era vários, era um só: não coma da árvore da ciência do bem e do mal. E o homem desobedeceu. Se ele permanecesse em obediência, ele seria eterno, como Deus é eterno, através dessa dependência da árvore da vida. Eu creio que Deus ele deu poder aí, né, a essa árvore, né, para trazer aí um simbolismo de eternidade. É claro que nós sabemos que todas as coisas vêm de Deus. Deus, ele é o dono da vida, tá? Agora, se ele comesse da árvore da ciência do bem e do mal, ele ia desobedecer. E aí ele já passaria a ser mortal, alguém que morre, tá? Então ele poderia ter vida eterna com Deus se comesse da árvore da vida. Porém, a desobediência trazia sobre si a consequência que era a morte, tá? Então, a obediência traria a vida, né, que estava ligada à árvore da vida, e a desobediência trazia a morte, a separação eterna sem Deus, né? Que foi o que aconteceu quando Adão comeu juntamente com sua esposa. Se abriram os olhos de ambos, né? E viram que estavam nus, ou seja, a morte espiritual, e como consequência do pecado através da desobediência, vai surgir aí também a morte física, tá? Então aqui no livro de Daniel 12, do versículo 2 ao 3, diz: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna, para o desprezo eterno. Ou seja, a morte, que é a segunda morte, que é quando acaba a nossa vida aqui na terra, nós estaremos para sempre vivos, ou sem Deus, ou com Deus. Deus fez o homem, o ser humano, para viver eternamente. Todavia, aqueles que obedecem estarão para sempre com o Senhor. Vida eterna. Aqueles que desobedecem estarão para sempre na condenação, no desprezo eterno. E não vai apagar, tá? O fogo ali não vai se apagar, como Jesus disse, tá? Então, é uma escolha: ou vive para sempre com Deus, ou vive para sempre sem Deus. Costumo dizer que o inferno já é levar uma vida sem Deus, é uma separação. Mas enquanto a vida, há chance dessa pessoa se arrepender. Porém, se essa pessoa morrer sem arrependimento, essa pessoa vai para a morte eterna, que é a separação para sempre de Deus. E como consequência da sua desobediência, primeiro o Hades e depois do julgamento, o lago de fogo, o inferno.
Jesus deveria ser um ser humano perfeito para ser o exemplo para seus seguidores. E é isto que o texto de Hebreus, tá? Da epístola, vai falar para a gente, tá? Capítulo 2 da epístola aos Hebreus, versículo 14 e 15 diz assim: Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Ou seja, Cristo se fez carne na semelhança dos filhos, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então, mais uma vez, a Bíblia mostra para gente que teve um objetivo por trás de Deus, né, em tudo isso. O porquê de Cristo vir à Terra, né, como homem, o porquê ele se fez carne, o porquê ele se esvaziou de toda a sua glória que ele tinha nos céus. Olha o que diz: derrotar aquele que tem o poder da morte. Segunda coisa, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então, durante toda a vida, todo homem sabia que ele iria morrer. Então, isso trazia medo da morte. Isso trazia pavor. Até os dias de hoje, muitas pessoas têm medo da morte. Há muitas perguntas que surgem dentro de várias religiões ou não. Para onde iremos após a morte? Há alguns que creem que não tem vida após a morte, mas há alguns que têm essa dúvida, esse medo, esse receio. Para o cristão de verdade, ele sabe para onde ele vai após a morte, ele vai estar para sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo, em uma de suas epístolas, né, no livro de Filipenses, aí, na epístola, no capítulo 1, versículo 21, ele diz: Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E ele continua falando, né? Dizendo, olha, é claro que eu estou em aperto, né? Porque, poxa, para mim o melhor é partir e estar com Cristo. Porque se isso acontece, né? Eu estou mais perto de Deus, tá? Mas se eu fico aqui também, eu tenho fruto do meu trabalho. E por amor de vocês, ou seja, por amor ao reino, eu desejo ficar. Mas é claro que o partir estar com Cristo ainda é muito melhor. Então, o verdadeiro cristão, ele não tem medo da morte. É por isso que cristãos de todo o mundo, desde 2000 e poucos anos atrás até os dias atuais, muitos cristãos vêm morrendo por amor ao evangelho, principalmente em países comunistas aí, onde são perseguidos, são mortos, são torturados, países extremistas islâmicos, né, que matam aqueles que não seguem a sua religião aí islâmica, e muitos cristãos não têm negado o nome de Jesus e têm morrido por amor ao nome de Jesus e pelo evangelho. Por quê? Porque nós não temos medo da morte. Nós não temos mais aquela acusação que estava sobre nós, que era a acusação da morte, a acusação do pecado. Como nós já vimos, Jesus veio em carne para morrer por nós, nos justificar e para derrotar aquele que tinha o poder sobre a morte de maneira simbólica, que é o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Ainda em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 6 em diante, o apóstolo Paulo ele vai dizer que Cristo, né, ele se esvaziou, tá? Ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, ele se humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz, tá? O versículo 9 continua dizendo: Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus se esvaziou a si mesmo. Essa palavra no original grego é kenosis. Ele deixou o trono de glória, a posição que ele tinha diante do Pai. Jesus deixou, né, esse corpo divino que ele tinha, tá? Jesus deixou esse cenário onde anjos, querubim, né, serafim estavam ali para servir a ele,
né? Estavam ali em adoração constante para ele, por ele, né? Para o Pai, para o Espírito Santo, para ele tomar uma forma humana. Ele se fez carne com um propósito, com um objetivo: obedecer a missão que o Pai lhe deu, que era morrer por nossos pecados. Jesus é um perfeito exemplo, é por isso que Paulo fala no versículo 5, que seja a atitude, né, dos filipenses a mesma de Jesus Cristo. A atitude de humildade, de sujeição diante de Deus, para estar disposto até mesmo se esvaziar de tudo que ele tinha, para vir na terra como um ser humano, como um homem, como a semelhança de uma das suas criaturas que ele criou. Então Jesus, ele se humilhou a si mesmo, ele se esvaziou e ele foi obediente na forma humana, obediente até a morte, até mesmo morte essa que foi uma morte humilhante, que é a morte de cruz. Era uma morte para um dos piores prisioneiros que se tinha da época, um dos piores criminosos. Então Jesus fez isso por amor a nós. Então Jesus foi um perfeito exemplo para todos os seus seguidores. É interessante quando a gente faz uma analogia, quando a gente faz uma comparação, você vê que no céu, o livro de Isaías, capítulo 14, versículo 14, nós vamos ver que Lúcifer, um antigo nome aí dado, né, na Vulgata Latina, ou Estrela da Manhã, ele como querubim, ele estava com Deus e ele quis ser mais do que Deus. Entrou o pecado da soberba nele. E ele quis subir às mais altas nuvens e assentar o trono dele acima de Deus. Ele quis subir e acabou descendo, perdeu a posição de querubim. Hoje ele é um anjo caído, diabo e Satanás. Jesus, ao invés de subir, mesmo que ele era Deus, ele sabia que ele era Deus, ele estava na forma de Deus, ele era Deus, criador de todas as coisas, ele não viu isso como desculpa para desobedecer à vontade do Pai. E ele se esvaziou para tomar uma forma humana que foi criada para ele pelo poder do Pai e do Espírito Santo. E ele desceu, se humilhou, se esvaziou. Lúcifer, né? Ou estrela da manhã, quis subir e acabou descendo. Subiu com soberba e desceu. Perdeu a posição de querubim. Foi expulso, né? Diante da presença de Deus. Como querubim. Como ser angelical. Hoje ele é adversário, Satanás, mentiroso, diabo. Jesus desceu e Deus fez ele subir de maneira que morreu, ao terceiro dia ressuscitou e depois se ascendeu. Então Jesus ascendeu aos céus e hoje se encontra à direita do trono de Deus. E o versículo de número 10, 11 diz que para que ao nome de Jesus todo joelho nos céus e na terra se dobrem e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Deus deu esse nome para ele, Deus o exaltou. Como Deus, Jesus já tinha tudo, ele era Deus, ele sempre existiu, não foi criado por ninguém, pelo contrário, criou todas as coisas, estava com Deus, estava no seio do Pai, estava ao lado do Pai, do trono do Pai. Agora, como homem, ele também vence. O primeiro Adão pecou no paraíso, o nosso Cristo venceu na terra caída como filho do homem perfeito. Então Jesus venceu como homem e assim ele se torna o nosso perfeito exemplo. Quer ter um exemplo de obediência, quer ter um exemplo de fazer a vontade de Deus como foi o de Jesus, não há outro exemplo melhor e maior na Bíblia Sagrada. O de Cristo Jesus já seria o suficiente. É claro que nós vamos ver os heróis na fé, né? É claro que nós vamos ver os profetas que tinham o Espírito Santo, mas nada se compara com o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então nós vamos acompanhar aqui que a obra-prima em Gênesis 1, 26, da criação de Deus, a coroa da criação foi o homem, tá? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, tá? O homem,
perfeito apontava para o filho do homem perfeito, que seria Jesus Cristo, tá? Então nós vamos ver que Adão, quando ele é colocado em um estado de anestesia geral, que o próprio bom médico, Deus operou em Adão aí, né? Colocou uma anestesia geral sobre ele, né? Com o seu poder, fez Adão adormecer e da costela esquerda tirou ali Deus a sua costela e dessa costela Deus criou uma noiva, uma esposa para Adão, tá? Então Adão adormeceu e da costela esquerda criou uma noiva, tá? Por que do lado esquerdo? Do lado esquerdo é onde está o coração, do lado esquerdo também é aonde está o dedo anelar, que nós usamos a aliança de casamento. Por quê? Segundo os estudos, né, é uma veia direta que é ligada a esse dedo anelar, é ligada ao coração, um coração que é símbolo do amor, das emoções. Então, nós vamos entender que isso apontava para Cristo lá na frente. O noivo se entregou pela sua noiva. Jesus Cristo se entregou na cruz pela sua noiva, ao ponto de gerar a igreja na cruz do Calvário. Então a igreja é gerada pelo seu noivo na cruz, tá? E através da cruz de Cristo vem então o nascimento da igreja. A inauguração vai ser em Atos 2, o dia de Pentecostes. E olha o que diz o texto em Colossenses 1, 15 e 19. Ele é a imagem do Deus vivo, invisível, o primogênito de toda a criação, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então Cristo veio na semelhança do primeiro Adão, tá? Do primeiro homem. Cristo veio na semelhança como filho do homem perfeito. Por quê? Nele habitou toda a plenitude. Cristo foi perfeito desde o seu nascimento até a sua vida e até a sua morte. Foi o único ser humano que nasceu sobre a face da terra sem ter nunca pecado. Nós então vamos começar o módulo 2 de Cristologia, a saber sobre a fecundação do corpo do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nos vemos então no próximo módulo.